Boa tarde, pessoal. Que a paz do Senhor seja com vocês. Vamos dar continuidade hoje ao estudo Leia e Entenda a Bíblia. Nos vídeos passados, nós falamos sobre os evangelhos, os 4 evangelhos. Fizemos alguns estudos sobre parábolas, sobre algumas passagens, alguns discursos de Jesus. Mas hoje nós vamos falar, ainda no Novo Testamento, nós vamos falar sobre uma passagem que está no livro de Romanos, no capítulo 8. Quem escreveu essa carta aos Romanos foi Paulo. Paulo, ele ainda não conhecia a igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma, mas essa carta tinha o objetivo de Paulo se apresentar à igreja de Roma e também desmentir alguns boatos sobre Paulo que estavam tendo naquela época, que Paulo não pregava o verdadeiro evangelho. Então, essa carta ela tem essa finalidade de passar para aquelas pessoas o verdadeiro evangelho, passar para aquelas pessoas o evangelho através de Cristo, por intermédio de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pela fé na cruz, na ressurreição de Cristo. E nós vamos ler um pequeno trecho, 2 pequenos trechos do capítulo 8. Primeiramente, nós vamos ler o verso 15. Ele diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo está falando ali com convertidos. Paulo está falando com a igreja de Cristo. Ele não está falando para qualquer um. Essa carta é endereçada a convertidos, às pessoas que estão ali na caminhada com Jesus. Então, ele diz assim para eles: vocês não receberam um espírito que escraviza, porque o que escraviza é o mundo, o que escraviza são as práticas do mundo, é o pecado. Ao contrário disso, vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Então, aquele que recebe Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e esse espírito, ele os torna filhos por adoção de Deus. Então, nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí ele diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como que eu tenho essa certeza? Eu tenho essa certeza porque o Espírito Santo que vive dentro de mim, que vive dentro de você, que recebeu Jesus, que tem uma caminhada, uma vida com Cristo, esse próprio Espírito comunica com o seu espírito, com o homem interior, e te dá essa certeza que você é filho de Deus. Ele diz isso com todas as palavras aqui, ó. O próprio Espírito testemunha, o próprio Espírito fala, comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele deixa claro também lá no verso 26, ele diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sozinhos nós não podemos nada. Em estudos anteriores, nós estávamos falando sobre a videira, sobre aquele discurso de Jesus sobre a videira, falando que ele é a videira e nós somos os ramos. E sem a videira, o ramo não pode nada. Se o ramo for cortado, ele nada pode, ele não cresce, ele não dá fruto. E sem Jesus, nós não sabemos nem como orar. E a Bíblia diz que ele nos fortalece na nossa fraqueza, pois ele nos ensina a orar. Mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu separei aqui para vocês o que quer dizer inexprimível. Ele ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. Nós não conseguimos expressar na oração aquilo que o Espírito Santo expressa. Então é impossível eu conseguir fazer uma oração perfeita para chegar aos ouvidos de Deus ali sem a expressão do Espírito Santo dentro de mim. Então, é isso que a Bíblia diz, ele intercede com gemidos inexprimíveis, gemidos que são que não nenhuma outra expressão pode chegar perto, ela é indescritível. E aí ele continua assim: e aquele que sonda os corações, o que é uma sonda? A sonda penetra aonde nem você pode ir dentro de você mesmo. Então, ele diz: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Essa intercessão pelos santos, quando a Bíblia diz santos, ela quer dizer separados. O Espírito intercede pelos separados de acordo com a vontade de Deus. Então, nem sempre as coisas vão ser de acordo com o que eu quero, como eu acho que deveria ser. O Espírito de Deus intercede pelos santos, pelos separados, de acordo com a vontade de Deus. Então, é necessário que a gente conheça a palavra, que a gente entenda a palavra, até mesmo para saber orar, né? Para saber como se achegar ao Espírito Santo, se achegar e receber essa intercessão do Espírito Santo de forma indescritível. Que Deus te abençoe.